Desculpem a demora, são muitos equipamentos para a gente conseguir ligar. Então, a nossa apresentação é sobre o Contact, que é um grupo que a gente criou faz uns 2 anos, que tenta misturar arte e tecnologia. Então, a nossa apresentação vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco do grupo, como surgiu, etc. Depois, o Jackson vai falar sobre a parte tecnológica, que eu acho que é o que vai interessar mais a galera. E, por último, o Cristiano vai falar sobre música eletroacústica, etc. Dá para colocar os slides na tela? A gente vai começar com quem é o grupo, né? Bom, para pedir mais desculpa sobre a demora, a gente veio bem cedo para tentar montar isso aqui, são muitas coisas, algumas improvisadas, depois vocês vão ver o som que isso vai dar. Eu vou precisar da participação de vocês também, depois vocês vão entender como. Vocês vão gravar um som com a gente aqui, que a gente vai acabar usando depois na nossa apresentação. Eu esqueci de uma parte da apresentação. Então, primeiro sou eu, depois o Jackson e depois o Cristiano. No final, a gente vai fazer um improviso sobre um vídeo, que é do Manu Corman, que está ali. Então, o grupo surgiu, idealizado pelo compositor Cristiano Galli, surgiu em 2015 e visava criar esse ambiente de interação, né, entre várias artes. E, nesse meio, a gente colocou a computação, né, ou a programação, como um tipo de arte, que vai comunicar com as outras artes, né? Então, a ideia é trabalhar com artes visuais em geral, trabalhar com dança, trabalhar com computação e trabalhar com música. Então, a intenção é realizar projetos colaborativos, objetivando a interação entre essas áreas, né? O grupo realizou já 3 concertos, na Unila, em 2017, no Sesc, também em 2017, e na Latinoair esse ano. Parece pouco, mas para o tipo de música que não tem um apelo, assim, digamos, tão comercial, a gente acha significativo. Pode passar para o próximo. Então, esse é o grupo. Começa com a Andressa. A Andressa não está aqui, não pôde estar aqui hoje, mas ela é pianista. Ela participou de algumas realizações do grupo, tocando piano, junto com música eletrônica, né, que a gente chama de música eletrônica mista. Esse é o Cristiano. O Cristiano é professor aqui de Foz do Iguaçu há muitos anos, compositor, já estreou peças em vários lugares. Tem um trabalho de escrita de música orquestral e de música eletroacústica também. Esse sou eu, parece, né? A minha formação é mais na área de performance. Eu sou formado em violão e pesquiso a pedagogia da leitura no violão. Então, não tem muito a ver com o que a gente vai fazer hoje, mas eu sou compositor, assim, não de formação, mas por paixão. Então, por isso que eu estou no meio dessa galera. Vou passar meio rápido essa parte para deixar para o Jackson, eu acho a parte mais interessante, assim. Próximo. Esse é o Jackson, que está aqui. Então, o Jackson é a cabeça, digamos, a cabeça da computação do grupo, né, que apresentou para nós o Super Collider, que ele vai falar depois para vocês como funciona, que é um software que trabalha com linguagem de programação para gerar sons, né? Então, o Jackson, ele trabalha na Itaipu, e, entre outras coisas, é palhaço aposentado, entre outras coisas. O Manu é um dos membros exportados, né? Importados. O Manu é francês, ele estuda cinema na Unila, então todo o trabalho visual é dele. Vocês vão ver na música ao final que a montagem da parte visual é dele. Bom, a última a adentrar o grupo é Maria Bethânia, que é compositora, multi-instrumentista, também importada da Venezuela. Ela tem um trabalho de escrita instrumental e escrita eletroacústica também. Muito bem. O grupo produziu nesse tempo, né, nesse curto tempo, 2 peças originais, que é Contact, escrita pelo Cristiano, com arte visual do Manu, e uma cor que desentorte o arco-íris, que é minha, e a gente não fez ainda nada de visual ainda.
Mas todas as peças incluem, por exemplo, o Contact, ele tem piano, percussão e eletrônica, 2 computadores tocando sons gerados eletronicamente e processados dos sons que estão saindo dos instrumentos, né? É um pouco o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai fazer uma mistura de tudo que se gera som aqui nesse ambiente, digamos. Uma cor de Torch Arco-Íris é a mesma pegada, é um piano e 2 computadores usando o Super Collider. Nesse caso, não há processo de som real que passa, é só som gerado mesmo do computador. Então, a gente faz essa diferenciação, o Jackson, acho que o Cristiano vai falar depois um pouquinho mais, que é dos sons dos instrumentos, que a gente chama de música concreta, que você pode bater palma, fazer isso aqui, e gravar, e gerar, e trabalhar esse som, né, colocar de trás para frente, mexer na altura dele, e sons que são gerados do computador, sons que não existem no mundo, né? Então, o que a gente fala de música concreta, sons que existem no mundo. E todos os sons nessas músicas, vocês vão ver, são bem-vindos. Não existe som amusical, que se diz. Isso não existe para música contemporânea, e etc. Além dessas peças originais, o grupo produziu vídeos sobre obras existentes. Então, as 3 peças para piano do Hector Tossar, que é um compositor uruguaio, que a Andressa tocou e o Manu fez uma arte visual. E o Cambrian Tempus, do Cristiano Galli. Eu queria colocar um pouquinho, eu pedi para o João Paulo colocar lá, o Cambrian Tempus, um pedacinho para vocês verem qual que é a pegada do negócio. Coloca o som, por favor, João Paulo. Não, é esse som. Tá bom, João Paulo, obrigado. Só para a gente ter uma ideia. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, vocês percebem sobreposições de imagem, mas também de sons, né? Depois, quem quiser conversar sobre a peça, pode conversar com o Cristiano, vai te explicar melhor, mas geralmente é a mistura de sons gravados com sons gerados eletronicamente. E o Manu também está aqui do lado, que podem conversar depois sobre essa parte mais visual. Agora, sobre tecnologia, eu vou passar para o Jackson. Enquanto isso, eu vou preparando uma coisa ali. Deu Jackson, na hora que eu dar um sinalzinho, a gente vai gravar uns sons com vocês também, para usar na música final. Beleza? Obrigado. Beleza, gente? Boa tarde. Eu vou falar sobre o Super Collider, que é ele é um conjunto de componentes, que é GPL, enfim. Então, o Super Collider, ele não é só uma linguagem de programação, ele é um ambiente com linguagem de programação. E a primeira versão dele não é tão nova, né? Pode olhar que é de 96, então o Super Collider vai ter aí aproximadamente 22 anos. A última versão que a gente tem dele, da versão estável, é a 3.9.3, que foi lançada em abril, mas da 3 e 3.5 em diante, você tem bastante coisa já feita, bem legal. E ele é composto por 3 componentes, assim, né? 3 módulos, que seria o SC-Synth, o SC-Lang e o IDE dele. E aqui é o paper que o James McCartney, que não é relacionado com o Paul, é outro ramo da família, McCartney, publicou esse paper aí em 96, mostrando a ideia de fazer esse processamento de sinais, explicando como é que é a linguagem. Então, a gente tem o primeiro componente, que é o, digamos, sintetizador, que ele tem a parte da síntese de sinais, a linguagem de programação em si, e a IDE, que a gente usa para testar e rodar os códigos, etc. e tal, que vai produzir tudo ali. Atualmente, a IDE é feita em Qt, ela já foi feita em TCL/TK antigamente, etc. e tal. Então, o sintetizador, o que é esse servidor core da plataforma, né? Ele é a parte central da plataforma. Ele é um servidor de áudio em tempo real,
Ele contém mais de 400 módulos, então, que você pode fazer análise, síntese, processamento de sinais nele. Então, esses sinais, eles são tanto de áudio, mas tem gente que usa o Super Collider também para vídeo, certo? Mas é um pouco mais complicado. Você tem uma forma de manipular isso de forma modular e flexível, e você pode ter, na hora de gerar esses módulos, que são escritos em C++, e você vai procurar lá na internet, lá no site do Super Collider com SC Plugins, você tem uma miríade de módulos, e você pode combinar eles, enfim, fazer o que você quiser com esses sinais. Ele tem suporte ao Open Sound Control, né? Então, padrão aí para você manipular o SSynth. A gente vai ver que ele pode ser usado de outras maneiras. Você tem o API com ANSI C e C++, então, para poder fazer essa conversa aí com ele. Ele tem suporte ao número infinito de entradas e saídas. Então, você, na verdade, vai ter a limitação, é a capacidade do teu computador, né, de processar e fazer essa manipulação desses sinais que você vai ter como limitante. Ele suporta esse barramento fluido, né, que a gente comentou, e buffer também de leitura e escrita. E você tem essa comunicação third party aí. Então, você pode ter outras linguagens como Haskell, Scala, Clojure, Python, Pure Data, e até uma versão mais amigável, que é o Sonic Pi, que você instala uma distro no Raspberry Pi e você faz um live code aí com sinais, etc. e tal, bem bacana também. Pode ser que na próxima Latinware a gente faça um mini curso aí de Sonic Pi ou até de Super Collider, vamos ver. A linguagem, ela é uma linguagem orientada a objetos, né? Ela é interpretada, ela é focada no som, mas, que nem eu comentei, ela não tem domínio específico, você pode usar qualquer tipo de sinal que tem como entrada. Ela comanda, que nem a gente falou, o SSynth como Open Sound System, e você pode ter sequenciamento, sintetização de som, você pode controlar a GUI dela, tudo mais, então você pode ter esse controle geral dela, assim. Então, pode fazer o que você quiser, até controle visual, janelinha, enfim, dá para fazer bastante coisa. E existem soluções, extensões delas, que são bibliotecas que são chamadas como Quarks. Então, você pode pegar um módulo Quark, alguém já foi lá e escreveu um módulo para dar uma determinada característica, e você pode importar esse Quark aí para usar. Ela tem inspiração em Smalltalk, né, em C e em Lisp. Ela é orientada a objeto, mas ela não é, digamos, full orientada a objeto, ela tem herança simples, não tem polimorfismo nem nada. Ela tem a parte funcional, ela é dinamicamente tipada, então ela trata tudo como objeto. Então, o objeto que você vai lá trabalhar, ele pode se transformar durante a execução. Ela tem um garbage collector, que nem Java, C# e outras linguagens de programações aí, então ela tem essa limpeza de memória para poder manter esse tempo real. E a ideia dela, né, ela tem esse GUI que tem ajuda integrada, então você pode ver as suas partes aí, tem autocompletação, feita em Qt, e tem pacotes aí para todas as distros, tem para todos os sistemas operacionais aí, né? E tem até extensões para você usar com VI, Emacs, tudo mais. Então, dá para usar o Super Collider, bem bacana. E ele pode ser usado para live coding. Danilo, quer fazer a captura? Vamos fazer a captura agora, então, pessoal. A gente vai pedir para vocês fazer um som aí para a gente. Vai lá, Danilo. Seguinte, a gente vai fazer usar um sampler. O sampler a gente pega uma amostra de som, e depois o som que vocês fizerem, a gente vai jogar para esse teclado aqui, que é um controlador. O que vocês acham? Estão a fim de fazer um barulho aí? Sim ou não? Beleza. Bom, deixa eu ver lá, deixa eu ficar vendo ali o nível, senão vai ficar muito baixo. Então, o som vai ser o seguinte, ó. O Jackson vai ser o regente, ele vai fazer 1, 2, 3, vocês vão fazer um A, mas sem fazer nota nenhuma, não quero sugerir nota, faz a nota que você quiser. Um A bem longo, certo? Como se estivesse bocejando, mas com som, com bastante som, porque a gente só tem um microfone aqui para pegar esse som. E depois a gente vai usar esse som de vocês para fazer um improviso que o Jackson vai improvisar com a voz de vocês, olha que poético.
Beleza? Vamos tentar fazer? Vamos lá. Você vai ser o regente, tá? Então, 1, 2, 3, fazem. E ele fecha para acabar o som. Combinado? Vamos lá, então. Vai lá, Danilo, diz aí quando estiver pronto. Atenção, hein? Vai lá. Opa, pera, calma. Não gastem a voz. Segura aí, não gasta a voz. Pronto? Vai lá. Aê! Beleza. Vamos ver? Deu certo aí? Danilo. Show. Vai ser legal. Foi? Beleza. Obrigado, gente. Ó, essa é a cara do Super Collider, ó. Então, a gente tem a parte ali do teu código-fonte, certo? Aqui a ajuda nessa parte branca ali que está escrito Super Collider. Aqui a saída do servidor, então você tem que dar boot no servidor e tal, ele vai pegar o interpretador, vai ligar o servidor de áudio, que é o SSynth, e aí, bicho, você pode brincar com a linguagem ali e mandar brasa. A gente não conseguiu fazer a saída do Note aqui para fazer isso ao vivo, mas eu vou executar esses códigos aqui para vocês verem o que acontece. Então, eu vou vir aqui e vou executar esse exemplo 0 aqui. Ó, então, esse primeiro código, que é esse que está esse primeiro bloco ali, certo? Ele vai gerar um lá 440, certo? Que é aquele lá fundamental. Então, vamos ver. Tá vendo? Ó, ele mantém o lá 440 e segura ele lá. O segundo bloco, ali embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma mudança no volume da onda. Então, ele vai ficar gerando a onda, descendo e baixando. Esse segundo código. Esse próximo código, ele vai lançar as duas frequências, o lá 440 e o lá 442, né? E aí vai gerar um pouco de vibrato, que seria, qual que seria? Vibrato, né? Tá vendo, ó? E nesse último código de baixo aqui, o que ele faz? Esse último código ele tem uma sequência ali de frequências e ele randomicamente vai escolher um para tocar. Então, você também pode colocar ali uma série de notas e frequência que é aquele toque, e aí ele vai escolher aleatoriamente uma frequência para você. Ó, agora eu vou empilhar outro em cima. E ele vai escolher aleatoriamente. Certo? E aí a gente tem o exemplo 1. No exemplo 1, a gente começa a mixar canal. Então, um primeiro canal com 440 e o 660. Já começa a dar um preenchimento já. E aí a gente vai fazer aquela mesma vibrato com as duas frequências, do 440 e 442, e o 660 e 662. E aí a gente pode também começar a brincar usando um sinalzinho ali, ó. Já começa a lembrar até um teremim aí. No próximo exemplo, ó, é um código danadinho esse aqui, né? Você olha esse código, você pensa, o que esse código no Super Collider pode fazer? Ele faz isso aqui, ó. Então, você pode criar uma batidinha simples, só com essa linha de código aí, ó. Essas 6 linhas, né? 8 fechando com os abre e fecha parênteses. Então, o Super Collider ele é muito flexível nisso. Esse outro aqui, o que ele vai fazer? Ele tem aquele 500 e aquele 8000, que são as frequências que ele vai pegar randomicamente uma frequência.
e aí ele vai gerar como se fosse sinos. E eu posso executar um em cima do outro, e cada um vai ter uma randomicidade ali do seu código. Então você tem vários sinais acontecendo de maneira randômica. E o último exemplo, a gente tem que está vendo que tem um mouse X ali? O que esse mouse X faz? Ele faz isso aqui, ó. Agora eu vou mexer meu mouse. Então, de acordo com o que eu mexo o mouse, eu controlo a repetição. Então, esses são alguns exemplos que a gente pegou aí para mostrar. Então, quando a gente vê esses códigos, a gente começa a perceber que dá para brincar legal com qualquer tipo de sinal sonoro e começa a criar várias ideias aí para fazer. Vai lá, ó, o Danilo vai tocar aí um pouco o sample que a gente fez. É a voz de vocês. Olha aí. Ó, pode controlar. Ok, agora comandador. Olá, pessoal. Bom, eu vou falar sobre o que a gente faz com tudo isso que o Jackson apresentou, né? Bom, isso está inserido no que a gente chama de música eletroacústica. A música eletroacústica é um gênero musical que nasce como uma derivação da música de concerto e das pesquisas também, de laboratório, embora não pareça, ela surge desse âmbito, assim, e ela utiliza tanto do material que a gente tem gerado, como dos instrumentos acústicos, né, por isso é o nome eletroacústica. Os materiais podem ser trabalhados através de sintetizadores, podem ser materiais gravados, né, ou podem ser fonogramas, né, gravados, pode-se trabalhar através de mixer, bom, computador, como a gente está usando ali, software, né? Enfim, qualquer equipamento eletrônico que nos ajude a manipular o som. Esse som que a gente está acostumado a ouvir, som natural de um cello ou de um violino, por exemplo, a gente vai elaborar isso eletronicamente. Bom, como é que surge isso? A música e tecnologia sempre tiveram junto, né? Desde o desenvolvimento de um piano, por exemplo, só é possível existir a música do piano porque há um desenvolvimento tecnológico em cima, né? E cada vez que se aprimora um instrumento, isso colabora e transforma o instrumento. Mas a gente vai fazer um recorte, para a gente não se estender muito, do século XX até agora, né? No século XX, digamos que um dos primeiros movimentos que explora uma tecnologia aplicada à música, seja um movimento futurista. O que era o movimento futurista? É um movimento que faz uma ode às fábricas, ao movimento de industrialização, vê isso como uma evolução, como algo muito importante, enfim. E uma das figuras importantes desse movimento é o Luigi Russolo, que ele criava os instrumentos, né? Então, ele cria o Intonare Mori,
que é um instrumento que visa imitar os sons produzidos nas fábricas, né? E uma das falas dele é que ele prefere muito mais o som da fábrica do que uma sinfonia de Beethoven, por exemplo. Então, isso é uma outra estética, né? Outra forma de ver a música. 35 anos depois, surge na França a música concreta. Do que se trata a música concreta? A música concreta, ela também advém da tecnologia da gravação, da possibilidade de você registrar os fonogramas, né? A música concreta, ela, por exemplo, você grava faz uma gravação, né, produz um fonograma e, na época, se cortava, porque eram rolos de fita, né, se cortava a fita, se colava uma fita em cima da outra, fazia um movimento reverso e tal. E, através disso, se trabalhava uma outra estética musical, né, aí a gente tem uma revolução, né, um momento onde você pode trabalhar com uma música congelada no tempo, né, coisa que até então não existia. Bom, em seguida, a gente tem o que a gente chama de a música eletrônica mesmo. Assim. A música eletrônica ela surge na Alemanha, através de um compositor e musicólogo, e em laboratórios. Assim. Isso que o Jackson fez primeiro, que é a onda senoidal, que é esse som puro, é daí que eles partem para a produção de som. Ou seja, não é como a música concreta, né, que trabalha como um fonograma pronto já do mundo, digamos, à sua volta, mas é um gerador de som. Né? Então, pela primeira vez, os compositores poderiam trabalhar o timbre que se desejava. Então, o timbre passa a ser uma das ferramentas mais importantes para a composição, um dos elementos mais significativos. Né? Então, nesse contexto, se usa filtros, né? nessa manipulação dessas ondas, dessas frequências, sintetizadores, moduladores, enfim. E se trabalha muito também a questão de síntese aditiva, ou seja, né, a sobreposição, como eles fizeram, de frequências. E a gente viu que, eu até brinquei com a Maria Bethânia, parece som que a gente já viu na década de 80, assim, porque eram esses processos que a gente estava se popularizando. Né? A gente tem subtrativa, né, a síntese onde você subtrai as frequências, né, os harmônicos, e aí vai, AM, RM, FM, granular e por aí vai. Né? Tem uma série de possibilidades. Dessas duas correntes, que são tão antagônicas, se a gente for pensar, uma trabalha com fonograma pronto, né? Ou seja, uma gravação e manipula essa gravação. Outra, a alemã, por exemplo, é a criação do próprio som. Né? Então, são antagônicas em diversos pontos. Né? Não, digamos assim, não conversariam. Até que Stockhausen, né, um compositor alemão, usa numa peça eletrônica, que como ele é alemão, ele usa numa peça eletrônica o canto dos moços, o canto dos jovens. E aí mistura pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, a chamada música eletrônica com a música concreta. Isso passou, então, a denominar como eletroacústica, música eletroacústica. A música eletroacústica tem várias possibilidades, mas só para a gente citar duas, ela pode ser o que a gente chama de eletroacústica mista, que é o que a gente vai fazer. A eletroacústica mista é quando você mistura os sons de instrumentos convencionais com a eletrônica e, através disso, manipula. E, enfim, e aí gera um mundo de sonoridades diferentes. Também pode ser acusmática. Qual que é a ideia da acusmática? É que você não tem performance. Você grava, o compositor produz todo o material e simplesmente coloca para ser ouvida. Num concerto de música acusmática não teria só a pessoa que vai soltar o som, né, digamos assim, não haveria instrumentos. Assim. Isso a gente chama de música acusmática. Ok? Eu acho que, para não deixar muito comprido, é isso.
E aí agora a gente... Traços do incerto que a gente vai fazer. Então, o que... Ah, tá. Galera, alguém tem alguma dúvida? Porque a gente vai abrir espaço para pergunta antes da performance, né? E aí depois a gente encerra a performance. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Ficou muito difícil? Ninguém está entendendo nada? Vai entender menos ainda daqui a pouco. Lá. Não? Só está dando tchau, então. Beleza. Espera aí, Danilo. Então, antes da gente tocar, só vou falar um pouquinho do que está ligado aqui, do que tem aqui, né? Então, a gente tem 2 computadores com o Super Collider, 2 microfones condensadores, que é um microfone que trabalha com energia nele, então ele tem uma sensibilidade maior, né? Ele vai pegar qualquer coisa que a Maria faça ou que o Cristiano faça aqui. Então, esse som chega numa mesa do microfone, que gera essa energia para ele funcionar, passa dentro do computador, sai desse computador, entra nessa mesa grande e sai para o som. Então, tem todo um sistema ali, né? Já o controlador é como se fosse um teclado sem som. Ele não tem som nenhum. Quem gera o som dele é o computador. Então, qualquer som que ele colocar para gerar, você colocar para ele gerar, ele vai gerar. Então, por isso que ele controla só o som que a gente vai tocar, né? Ele não tem som em si. E para fazer o sampler que eu mostrei para vocês, a gente está usando um software que chama Contact. Contact, não Contact que nem nós, Contact. Que é um software que toca VSTs, que são instrumentos virtuais. A ideia do instrumento virtual é você pegar um instrumento desse e gravar ele de várias formas e gerar vários samplers, várias amostras desses sons. Aí você tem um instrumento no seu computador, sem precisar ter um músico. É uma forma de eliminar o músico, sei lá. Então, sei lá, vocês pegar o Hans Zimmer, que é um cara que escreve para cinema e tal, ele usa só isso. Não há mais orquestras, geralmente, no cinema. Muitos filmes que vocês adoram não tem uma orquestra real tocando mais. É aquilo ali. É o som gravado, mas assim, gravado numa sala, com um microfone específico, é um negócio muito bem realizado, para baratear, logicamente, para facilitar o trabalho de produção, né? Então é isso, gente. Sem mais, vamos para traço do incerto. Teria como desligar essa luz aqui, para a gente ver o vídeo bem... A ideia, então, é um improviso em cima do vídeo. A gente vai assistir o vídeo aqui nos monitores e vai improvisar uma música na hora.
Som, aí. Obrigado, gente.